vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse culto. Te agradecemos pela manifestação da tua glória neste lugar. Te peço, Pai, que tu uses a vida do pastor Wagner para falar conosco mais uma vez. E que aquilo que ele preparou, Pai, sejam tuas palavras. Que o céu possa descer no coração de cada um aqui. E que essa manifestação da tua glória, Pai, permaneça nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos estão alegres aí? Amém. Você pode sentar, mas não pode deixar de dar glória a Deus. Amém, queridos. A última mensagem sempre é uma responsabilidade maior, né? Mas estamos muito felizes aqui. E é interessante porque a mensagem que foi incumbida a minha pessoa de transmitir para vocês é uma mensagem desafiadora, porque é sobre avivamento. Quem quer um avivamento aí sobre a sua vida? Quem quer avivar a sua vida? Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em Gálatas, capítulo 5, verso 25. Nós vamos estar meditando aqui num versículo da palavra. E eu quero falar sobre movidos pelo Espírito Santo. Olha para o irmão que está do seu lado aí e diga assim: você é movido pelo Espírito Santo? Gálatas capítulo 5, verso 25 diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre direção do Espírito. Romanos capítulo 8 diz assim: porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais, atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Amém, queridos? Amados, eu confesso a vocês que o tema movidos pelo Espírito, avivamento, é um tema que me chama muita atenção e que já há algum tempo eu tenho pesquisado acerca desse tema. Não apenas para conhecimento, mas confesso a vocês que o meu desejo é, de fato, viver um grande avivamento. E eu tenho absoluta certeza que nós já iniciamos um grande avivamento. Amém? E essa temática sobre ser movido pelo Espírito, de fato, é desafiadora para os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui numa conferência, como o Felipe falou, uma conferência para conferir. Tema imersos, para ver se de fato nós estamos imersos, se nós estamos mergulhados, se nós estamos sobre a dependência do Espírito. E isso é importante. Nós, reunidos aqui, há muitos pastores também, líderes. E o objetivo de nós deixarmos as nossas igrejas e nos reunirmos no lugar desse, num sábado, numa sexta-feira, é pelo objetivo, de fato, de nós sermos aperfeiçoados e sermos guiados pelo Espírito. Eu creio nisso. Há muitos dilemas, eu creio, nessa noite, no coração de muitos irmãos, de muitos líderes e pastores. E a grande dúvida é, de fato, se nós estamos sendo guiados pelo Espírito. Nós estamos ali na Lomba do Pinheiro e confesso a vocês que esses últimos dias, e na realidade esse ano de 2023 é um ano que nós temos vivido grandes coisas naquele lugar. Deus tem aberto portas, Deus tem enviado provisão. Nós estamos de fato vivendo um mover
sobrenatural na nossa igreja. Começamos o ano e já no início do ano Deus começou a se mover ali naquele lugar. Uma igreja que alguns dos líderes aqui, talvez pastores conheçam, já no seu início. Eu estava lembrando hoje que o Ander conheceu a nossa igreja quando era numa sobreloja. Nos reuníamos ali com 30 pessoas, 20. Tinha culto que quando dava 35 nós achávamos que agora nós íamos voar. Na outra semana tinha 10 pessoas. Mas eu confesso a vocês que um ano de início da obra, eu entrei numa grande crise, problemas familiares, a igreja não desenvolvia, a igreja não andava. E eu decidi no meu coração que eu precisava buscar mais a Deus. Às vezes nós queremos métodos e alguém que nos traga alguma possibilidade que facilite a nossa vida, mas há coisas que não mudam. A gente precisa de fato buscar intensamente. Comecei um movimento de oração ali na Shalom, que existe até hoje. Fizemos agora 11 anos de Shalom. E eu creio que essa oração já completou os seus 10 anos. Nós temos uma oração pela manhã, onde antes era às 6 da manhã, agora é às 7. E nós temos um outro horário às 18. E praticamente quase todos os dias pela manhã, inclusive no domingo, que nós temos culto pelo domingo pela manhã, há um grupo orando às 7 horas da manhã. Com um objetivo. Nós estamos buscando um avivamento. Porque há muitos anos ali naquele lugar, Deus colocou no meu coração que nós não queríamos ser mais um CNPJ, Leandro. Nós queríamos, de fato, fazer a diferença naquele lugar. Contar aqui é romântico, mas viver não é fácil. E Deus foi dirigindo os nossos passos. Eu sempre fui alguém que buscou o conhecimento, sou um amante do conhecimento. Eu brinco lá na igreja, se você entrar na minha sala, você não vai encontrar dinheiro, mas livros tem bastante. Mas um dia eu entendi que tudo isso era bom e nós temos que continuar a estudar. Dentro da nossa igreja nós incentivamos todos os jovens líderes, todos a estudarem, a se aperfeiçoarem, a lerem a palavra, se puderem aperfeiçoar o seu conhecimento das Escrituras, isso é muito bom. Mas a gente não pode dispensar de maneira nenhuma a direção do Espírito Santo. É sobre isso que eu quero falar com você aqui nessa noite. Nós somos uma geração, na minha opinião, privilegiada. Deus tem nos dado o privilégio, como disse o Leandro, apesar de as notícias que nós observamos aí no mundo não nos agradar, acredite, no mundo espiritual algo está acontecendo no Brasil. E eu creio nisso. A minha visão vai além daquilo que os meus olhos podem ver. Aquilo que eu estou presenciando na igreja onde eu estou pastoreando já há 10 anos, quase 11 anos. E quando nós decidimos viver pelo Espírito, e viver pelo Espírito não é uma frase de efeito, porque o texto diz, se vivemos pelo Espírito, andamos de igual modo sobre a direção do Espírito. E esse é o grande desafio, é ser direcionados pelo Espírito Santo, é sermos movidos pelo Espírito Santo. Nós nos movemos por várias coisas, nós nos movemos pelos projetos pessoais, nós nos movemos por aquilo que vemos, nós nos movemos por aquilo que nos atrai, por aquilo que gera alguma coisa dentro de nós. Mas ser movido pelo Espírito é algo desafiador. Confesso a vocês, esses 10 anos que tenho pastoreado, a minha oração é sempre esse sentimento. Quais são os próximos passos do Espírito Santo? Essa oração eu tenho ela como algo muito precioso, porque eu digo a todos os líderes que me procuram, pastores, que é nesse momento de oração lá na igreja, no meu tempo com Deus, orando, que o Senhor me deu as maiores direções e as maiores revelações daquilo que eu deveria fazer em relação ao ministério que Deus me deu. E nós, pela graça e pela misericórdia do Senhor, e pelo avivamento que nós estamos vivendo hoje, nós temos em nossa igreja dias, uma igreja que tem capacidade
para 230, 250 pessoas. Nós temos dias que nós temos de 350 a 400 pessoas naquele lugar. É um desafio. Mas essa questão de ser movido pelo Espírito começa justamente com essa pergunta que eu faço todas as manhãs no meu tempo com Deus. A igreja lá, nós baixamos as luzes, nós deixamos um louvor, eu brinco, é o jeito shalom de buscar a Deus. E alguns irmãos passam por lá, tiram um tempo de oração, caminham pela igreja, uns ajoelham, outros oram de joelho no altar. Quando eu vejo, tem um deitado no chão. Alguns ficam amanhã, outros ficam alguns minutos porque precisam trabalhar, então eles passam lá. E eu, como pastor, também estou lá porque eu penso sempre que o desejo de um grande avivamento começa pelos pastores. Uma coisa que eu aprendi e tenho falado a todos os líderes e pastores: você nunca vai levar um liderado ou os seus liderados a um lugar que você nunca foi. Não adianta você apontar, você precisa conduzi-los. E eu comecei pela minha vida, disse: Senhor, eu quero um avivamento, eu quero um mover do Espírito. Senhor, eu quero entender por que a nossa igreja às vezes tem um efeito sanfona. Eu quero entender por que as pessoas não se consolidam. Eu quero entender, Senhor, por que o ambiente da igreja às vezes está pesado. Eu quero entender, Senhor, por que muitas vezes parece que o louvor não está fluindo. Eu lembro um dia que eu estava orando sobre isso e Deus me trouxe aquela passagem dos levitas, que na batalha eles estavam sempre à frente. E Deus colocou no meu coração: Leandro, priorize o louvor. Chame essa gurizada aí do ministério, começa a alinhar eles. E nós começamos a priorizar o louvor. Paguei um preço alto por isso. Muitas críticas, situações bastante constrangedoras, mas eu sabia o que Deus estava colocando no meu coração. Vocês viram aqui o louvor, e essa gurizada começou a vir, começou a se achegar, começaram a andar junto, começamos a caminhar. E algumas coisas é o Espírito que te dá a revelação, o Espírito te dá a direção. Eu acho que foi o Felipe que disse aqui, ou o Josimar, às vezes as pessoas não vão entender o que Deus está te direcionando, mas se você tem uma convicção que é o Espírito Santo, meu irmão, fica com o Espírito Santo. Não fica com a plateia, não fica com a multidão, não fica com o povo. Aliás, você que é pastor, você que é líder, busque uma direção de Deus para a sua igreja. O Josimar estava falando hoje à tarde sobre isso. Existe uma revelação, uma chave específica para cada lugar, isso eu creio. Ele estava falando sobre os jovens. O dia que eu chamei ele e disse assim: nós não vamos ter mais culto de jovem. Meu Deus. Ficaram alguns olhando, tem gente até hoje que não se conforma. E eu disse um dia na igreja: nossa igreja tem muitos jovens. Muitas famílias estão chegando e eles dizem assim: nós vamos ficar aqui porque os nossos filhos gostaram dessa igreja. Se você chegar na Lomba do Pinheiro, todas as igrejas que estão lá têm jovens. Aliás, tem culto de jovem. A única igreja que não tem culto de jovem é a Shalom. Mas aonde tem mais jovens? É na Shalom. Porque existe uma chave. Eu não estou dizendo que você tem que chegar na sua igreja e acabar com o culto de jovem. Talvez essa é a estratégia do Espírito Santo lá. Mas a nossa é a nossa. E como eu digo lá, visão dada por Deus, nós não negociamos. E muitos jovens estão chegando. E eu comecei a priorizar o louvor, e eu comecei a chamar eles para alinhamento. Durante a pandemia nós ficamos muito próximos. Eles ficaram muito junto comigo ali, e começamos a orar, colocar critérios, vida de oração, as consagrações, todas praticamente que eu me proponho, não só os líderes, mas eles entram. Porque um dia eu entrei no lugar e eu senti um impacto, Leandro, Felipe, eu entrei no lugar e eu senti um impacto, e eu disse dentro do meu coração: eu quero um louvor assim para a minha igreja. Deus, me direciona, Espírito Santo, eu não entendo nada de música. Eu não sou músico igual o Felipe, igual o Leandro, mas eu quero um louvor onde as pessoas sejam impactadas. E começamos a investir. E um dia Deus me trouxe essa palavra: coloca os levitas na frente. Era uma chave. Era uma revelação específica para o lugar onde eu estou, a Lomba do Pinheiro. 120 mil moradores aproximadamente tem naquele bairro. Nosso desejo é levantar. Já fazem 10 anos que eu estou profetizando. Deus vai nos dar um complexo, um lugar muito grande, que será um local de avivamento e despertamento.
Entenda o lugar que Deus te colocou. Entenda o propósito, a paixão. Deus, o Senhor me colocou aqui. Ei, líder, para de reclamar no lugar onde Deus te plantou. Para de murmurar. Começa a orar, começa a buscar. Diz, Deus, eu quero viver direcionado pelo Teu Espírito. A expressão, quais são os próximos passos do Espírito Santo, foi um dia lendo o avivamento da Rua Azusa. Isso me chamou a atenção, eu sempre estudei avivamentos. E a expressão que o escritor daquele livro colocou era a seguinte: os irmãos estavam caminhando, andando e se reunindo. E havia no coração deles uma expectativa. Quais são os próximos passos do Espírito Santo? Você já se perguntou quais são os próximos passos do Espírito Santo para a sua vida, para o ministério, para a chamada, para o propósito? E nós começamos a buscar isso. O ano passado, Rick Warren, igreja com propósito, 100 mil pessoas, se aposentou. E eu lendo uma entrevista dele, perguntaram para ele, Rick, por onde você começaria uma igreja hoje? Ele disse, pelo louvor e pela adoração. E eu disse, não foi o Rick que me ensinou isso, foi o Espírito Santo. Hoje as pessoas entram na Shalom, as pessoas são atraídas pelo louvor, as pessoas são impactadas pelo louvor. Eu gosto de tirar um feedback com as pessoas, como é que você chegou... o que você achou de interessante na igreja? Irmãos, 90%. Não é porque tem um pastor que prega muito lá não, viu? Ele diz assim, não, eu senti um poder sobrenatural do Espírito. Eu senti algo que me atraiu. Um dia, lendo sobre algumas coisas da igreja Bethel, eu olhei lá e disse assim, as pessoas são curadas durante o louvor. Eu comecei a declarar isso pela manhã. Espírito Santo, eu quero ver as pessoas sendo curadas. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a ser curadas durante o louvor na Shalom. Há irmãos com vídeo, tinha um irmão que tinha cortado um dedo, o dedo dele esticado assim, não se movia de jeito nenhum. Ele é empreiteiro. E aí durante a adoração, o louvor começou a tocar, ele foi levantar a mão e ele fechou a mão. E ele abriu a mão, e ele fechou a mão, e ele pegou um celular e começou a filmar e começou a mostrar para a esposa, olha o que está acontecendo, eu estou sendo curado. Pessoas começaram a testemunhar, olha, eu senti, uma senhora estava na nossa igreja também, muitas dores na perna, esses dias ela contou, as dores sumiram, e foi durante o louvor, durante a adoração. Nas orações, buscando a direção do Espírito, com esse anseio. Quais são os próximos passos do Espírito Santo? O ano passado eu chamei alguns líderes. Pessoal do financeiro, a gente chama o pessoal do financeiro quando a gente quer fazer um investimento, né? Tem que convencer eles. Reuni eles em setembro. Nossa igreja estava ali 180 pessoas, 200 pessoas, 210, 200 pessoas. Chamo eles e diz assim, março de 2023, nós vamos ter um boom, crescimento exponencial. Eles me lembraram disso esses dias. Nós temos que dar um jeito, a igreja está pequena. Nós temos que ampliar, não sei. Sair daqui é muito caro, vamos então fazer 2 cultos. Vamos preparar o ministério de louvor. Eu comecei a me mover. Algumas pessoas olham para o pastor às vezes assim, o que o pastor está fazendo? O que ele está inventando? Ei, não faça isso. Seu pastor, se ele é um homem de oração, acredite, o Espírito Santo está direcionando a vida dele. Cuidado. Sendo direcionado e buscando quais são os próximos passos do Espírito Santo, homens de Deus também se movem e trazem palavra. Felipe está aqui, ele teve o ano passado uma volta de imersão nossa, e ele não conseguiu ministrar, estava lembrando disso hoje. E o Felipe me chama no altar, o pessoal da Shalom está aí, lembra disso? Quem lembra disso? E disse assim, a partir de hoje, vocês não vão empurrar, vocês serão empurrados por Deus. A esposa dele olha para mim e diz assim, eu vejo um saco de sementes, muitas sementes do seu lado. Quem lembra disso? E eu disse, Deus está no negócio. E a gente começa a se mover. Pastor José Carlos Peré, quem conhece o pastor José Carlos Peré? Amigo, querido. Estamos com ele, estamos indo para Rio Grande. Ele entra no carro, começamos a conversar sobre a obra. E o meu coração está sempre assim, quais são os próximos passos do Espírito Santo? Daqui um pouco o pastor Peré é tomado em língua estranha. Eu olho para trás, está a Angélica com os 2 braços assim. Só chapada no Espírito. Eu dirigindo, Peré começa a profetizar, começa a falar. E Peré olha para mim e diz assim, o complexo está chegando.
Deus vai começar a se mover. Leandro, 1 hora. Inácio, 1 hora ministrando, eu dirigindo. Eu não senti o carro andar, eu senti o carro voar. No final, ele olha para mim e diz assim, para você saber que é Deus que fala contigo. Isso era no ano passado. 2023. Vai entrar uma pessoa na tua sala e vai largar uma chave de carro na tua mesa. E você vai entender. E você vai entender que tudo que eu estou falando é Deus falando contigo. Dia 1º de janeiro, primeiro culto do ano, termino o culto, estou indo para a minha sala. Quando eu estou entrando, entra um jovem atrás de mim, lágrimas, e ele puxa a chave do carro e larga em cima da minha mesa. Diz, Deus mandou entregar essa chave desse carro. Quais são os próximos passos do Espírito Santo? Eu ligo para o Peré e digo assim, 365 dias, tinha que ser no primeiro dia. Deus começa a se mover. Uma pessoa chega para mim um dia e diz assim, pastor, o complexo está mais próximo do que o senhor imagina. Eu vou ajudar o senhor. Deus começa a falar, Deus começa a falar, Deus começa a falar. Nós começamos a nos mover em direção a um local muito privilegiado, na Lomba do Pinheiro. Um dia eu estou orando na igreja e Deus me inquietou. Aonde? Na oração, buscando quais eram os próximos passos do Espírito Santo. Ele disse, o que eu estou fazendo? 2 cultos. Eu tenho que ir para um lugar maior. Os cultos já começaram, foi literalmente. Eu tinha dito isso em setembro do ano passado, em março, irmãos. De repente, por isso que eu gosto de Atos 2, de repente, se moveu algo sobrenatural. Aquela igreja começou a encher. Era uma correria de gente atrás de cadeira. Quase 40, 50 líderes de pé no fundo. O povo entrando. E aí Deus diz assim, não, sai daqui, você tem que sair daqui. Aí lembrei de um lugar, comecei algumas negociações, um local de aluguel. Desde 2016, eu vou a Marília. Pastor Domingos, eu não posso esquecer de mencioná-lo aqui. Porque existem conexões importantes na sua vida. Eu brinquei esses dias, hoje eu estou próximo dele. Mas eu fiz uma peregrinação, Leandro. 1.000 quilômetros para ir, 1.000 para voltar, 2 vezes no ano, 4.000 quilômetros desde 2016. E esse ano, ano de 2023, eu consegui uma aproximação dele bem próxima. Consegui trazer ele na nossa igreja para ministrar. Quando ele chega na nossa igreja, Deus coloca algo no meu coração. Reúno os meus líderes e nós temos o projeto Nossa Casa, porque você tem que profetizar, você tem que se mover, mas você tem que começar a se preparar, planejar. Desde 2019 nós tínhamos um fundo que é para esse projeto Nossa Casa, que é o complexo. E nós estamos com esse fundo ele é intocável, a não ser se Deus nos direcionar, que foi o que aconteceu. Chega ali naquele momento, Deus toca no meu coração e diz assim, planta uma semente lá em Marília. Chamo o pastor Domingos e digo assim, eu quero plantar uma semente em Marília. Ele tinha olhado o local onde eu ia alocar e ele disse assim, meu filho, mas tu tem que reformar aquele lugar. Eu digo assim, pastor, tem uma frase que eu tenho falado aqui na Shalom já há algum tempo. Eu sempre pergunto para as pessoas, o que você precisa para fazer isso que você está sonhando? Ele diz assim, eu preciso de dinheiro. Então, você precisa do mamão. Eu não preciso de dinheiro, eu preciso de Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado, o que você precisa? Não responda dinheiro, senão você serve a mamão. As pessoas acham que precisa de dinheiro. Quais são os próximos passos do Espírito Santo? Ele vai te dar os próximos passos. Plantamos a semente, nossos olhos estavam naquele local, para alocar. Negociação, vai, vem. E eu dizendo, Senhor, quais são os próximos passos? Orando, buscando. Direção do Espírito. Algumas coisas me inquietavam. De repente, eu um dia pego o telefone assim, depois da oração, fui para a minha sala, e eu olhei um local e disse, eu vou ligar para esse número. Deus me inquietando. Liguei para o número, uma moça me atende, por nome Débora, ela congrega na Brasa Church. Começamos a conversar, você é corretora, eu quero locar algum lugar, eu quero comprar algum lugar. Ah, quanto você tem? Não tenho nada. Mas eu quero comprar. Eu disse, bom,
uma coisa você já tem, vontade, né? E o Espírito Santo. E ela disse, eu vou começar a procurar e tal. E ela ligava, entrei em contato com fulano, ciclano. Eu negociando aquela outra área, que já o Espírito Santo já estava me inquietando. Um dia ela me liga e disse assim, não achei um lugar para você comprar, mas eu achei um lugar muito legal para você locar. Eu disse, mas aonde aqui na Loma? A gente conhece o bairro inteiro. De repente ela fala o local. Eu penso comigo, mas eu não gosto desse lugar. Não vai atender as minhas expectativas, a igreja está crescendo. De repente algo dentro do meu coração, assim, não, atende ela. É uma irmã em Cristo, tem sido tão dedicada, tem procurado um lugar. Eu olhei para as pessoas que estão ali comigo na igreja e disse assim para eles, estou indo lá falar com ela. Aí uma das pessoas disse, mas o senhor não gosta daquele lugar? Eu não gosto, não vou locar, mas eu vou lá por educação e porque algo Deus colocou no meu coração. 2 pessoas estão aqui, eles sabem o que eu estou falando. E eu disse para eles, lá pode ter uma chave. Quando você está sendo direcionado por Deus, Deus te dá chaves. Você está precisando de uma chave espiritual aí? Quem está precisando de uma chave espiritual? E eu saí com um casal ali da igreja, que estava comigo na hora, me levaram até lá, eles sabiam que eu não queria, eu andei, fui muito educado, ela me levou, mostrou tudo. E aí, eu disse, não, eu não gostei do lugar, na realidade eu nunca gostei desse lugar. Aí ela olhou para mim e disse assim, o dono aqui me passou alguns lugares para locar, aliás, para vender. E eu acabei de vir de um local ali, ele tem uma área para vender. Aí eu disse, e essa área? Ele quer 700 mil. Vou ver essa área. Me pergunta se eu tenho 700 mil. Mas eu estava atrás dos próximos passos do Espírito Santo. Ou você acha que o Espírito Santo dá os passos lógicos para você olhar e dizer, realmente, aqui, eu vou pisar aqui. E eu fui, cheguei lá, olhei a área. Eu disse, será que ele negocia? Eu disse, acho que sim. Eu disse, mas isso aqui vale muito mais que 700 mil. Irmãos, R$600 o metro quadrado. O local tem 1,1 hectare. 11.670 metros quadrados. O cálculo que a gente fez dá quase 5 milhões. Não vende por 5 milhões, mas 2 milhões vende. Ele queria 700 mil. Eu disse, Deus me traz num lugar que vale 5 milhões, que dá para vender por 2, e estão me oferecendo por 700. Eu tenho desejo, não tenho dinheiro, mas tenho Jesus. Volto e digo assim, vamos começar a negociar. Um dia eu chego para ela, estava contando para os pastores, ela me ligou, e aí? Eu disse, 700, não dá para melhorar isso. Ela disse, qual é a tua proposta? Aí eu fiz uma proposta, irmão, pensa na proposta. Até eu fiquei com vergonha da proposta. Aí ela disse, não, mas olha só, ele tem uma área na frente ali, que ele quer construir um posto de gasolina e tal. E ele deu 2 milhões, falta tanto. Vamos fazer assim, ele precisa de 600 mil, e ele precisa de 400 mil, e você parcela os outros 200 e tal. Pergunta se eu tenho 400 mil. E eu, cheio da convicção, assim, tentando discernir o Espírito Santo, eu olho para ela assim, não, né? Estou no telefone, ela está de frente para o cara, e eu digo assim, e à vista, quanto é que ele quer? Ela olhou para ele e disse, ele está perguntando à vista. Ele olha, eu imaginando a cena. Ele olhou para ela e disse assim, 530. Ela se assustou, irmão. Ela disse assim, seu fulano, o senhor conversou com seus filhos? 530 no dinheiro. Eu disse, deixa com a gente. Fica tranquilo, vou reunir os meus pares. Eu tenho 10 conselheiros da igreja lá, mais ou menos, que a gente se reúne. E o Espírito Santo, para onde é que tu está me conduzindo? Reuni eles e disse, 530 mil à vista. Daqui a um pouco, um dos irmãos que está junto ali disse assim, pastor, de repente, o empréstimo, esse irmão empresário, disse, ele de repente consegue tirar um empréstimo. O Espírito Santo está fluindo. Aí nós ficamos animados.
Mas ele queria 530, daqui a pouco o irmão olha e disse assim, pastor, pode melhorar o negócio. Aí todos nós, os 10 conselheiros, se olharam e disseram, mas como? Eu posso ajudar. Mas eu preciso conversar em casa. Vocês já entenderam, né? A esposa desse irmão foi a mesma que entrou na minha sala e disse, o complexo está próximo e eu vou ajudar. E ele olhou e disse assim, orem por ela, para os outros líderes. Quando ele volta, ele chega e diz assim, ó, pastor, ela olhou para mim e disse assim, vamos ajudar. Ele tinha algumas reservas. E algumas ele podia mexer, outras ele não podia mexer. E aí ele faz uma proposta muito doida, um carro, mais 400 mil. Eu disse, não, mas era 530 à vista. Mas Deus está me direcionando para esse lugar. Eu estou sob a direção do Espírito. Ele vai fazer alguma coisa. No outro dia eu estou orando, caminhando na igreja. Aí quando eu começo a caminhar, eu vou dar a revelação para a minha igreja agora. Com a xícara na mão é porque eu estou assim, Espírito Santo, me direciona, me direciona. Tem uma xicrinha de café, eu começo a caminhar assim. Eu acho que eu já dei a volta ao mundo. Caminhando assim. Daqui um pouco entra uma mensagem. Eu abro a mensagem, ela diz assim, é a corretora, preciso urgentemente falar contigo. Ela tinha negociado desde o início, dizendo que o local tinha 1,3 hectares. E a negociação sempre foi em cima desse 1,3 hectares, que dava aproximadamente 14, 15 mil metros quadrados, não os 11.670. Daqui a pouco ela liga e disse, Wagner, teve um erro aí. Eu disse, que erro? O seu Juarez foi lá, olhou, e ele descobriu que não é 1,3, é 1,1. Eu fiz aquela voz de revoltado. Como assim? E o Espírito Santo diz assim, está aí a chave. Eu vou perder quase 3 mil metros. Irmãos, eu não tinha 1 metro de terra. Eu não tinha 1 metro, agora 3 mil. Não, mas é 3 mil metros. Débora, seguinte. O que eu posso fazer, em vez de 530 à vista, eu dou 400 e eu tenho um carro aí para te dar. Ela ficou constrangida. Eu vou conversar com ele. O Espírito Santo, ele vai te conduzindo. E se você deixa o Espírito Santo te conduzir, tem hora que você não vai entender nada. Mas creia, Deus está no controle. Ela liga depois assim, ele aceitou. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele quais são os próximos passos do Espírito Santo. Aí, eu muito feliz, comecei a planejar. Nunca planeje sem o Espírito Santo. Olhei para os líderes, nós tínhamos uma reserva, e disse assim, essa reserva, Leandro, Inácio, primeira vez na vida que eu olho um projeto e todos os recursos para ele. Pastor, irmão, quando ele tem projeto, ele não tem recursos na hora, tá? Minha vida nunca foi fácil. Eu disse, já sei, eu vou construir um pavilhão ali de 400 metros, 600, que é o tamanho do que eu tenho hoje. Vou pular para dentro. E aí, seguinte, depois nós fazemos. Aí estou indo para uma conferência em Sapiranga, pastor Domingos está lá, eu vou contar para ele, chego feliz da vida, pastor Domingos, aquela semente nós plantamos em Marília, ele fica feliz, ele disse, rapaz, tu alugou? Não aluguei, comprei 1 hectare, 1,1, o homem vibrou. Ele disse, rapaz, isso é Deus. 1 mês depois, menos de 1 mês. Aí ele disse, aí, o que você vai fazer? Aí eu olho para ele e digo assim, pastor, eu vou construir um pavilhão de 400, 600 metros. Ele murchou. Não, 1.000 metros quadrados. Eu disse, primeira vez que eu tinha um plano. Com todo o dinheiro certinho. Obrigado, Jesus. Valeu. Mas sabe que pastor e homens direcionados pelo Espírito, eles não podem ter medo de desafio, né?
Quando eu sentei com a equipe lá, 1.000 metros. Nós já estamos em 2.500, 1.000 metros quadrados para ser construído. Essa é a planta que nós temos. Começamos, entre essa semana e a outra, começa a construção lá. Quais são os próximos passos do Espírito Santo? Quais são os próximos passos do Espírito Santo? Deus, Ele vai direcionando tudo. Esteja sob a direção dEle. Todos os homens que viveram grandes avivamentos, eles ousaram viver sob a direção do Espírito. Não diga, eu vivo pelo Espírito, mas quem dirige sou eu. Não. O Espírito Santo tem que te dirigir. O Espírito Santo tem que te direcionar. O Espírito Santo tem que apontar o caminho. William Seymour e aqueles irmãos da Azusa, eles estavam assim, quais são os próximos passos? O que o Espírito Santo quer fazer? Ei, pergunte para o irmão que está do seu lado, o que o Espírito Santo quer fazer no fim dessa conferência imersos? Movidos pelo Espírito, pelas experiências do Espírito. Os dias são complexos. Muitos estão desanimando. Muitos líderes e pastores estão quase desistindo do id imperativo de Jesus. A verdade é essa. Muita gente me procura querendo desistir. Mas acredite, a palavra de ordem desse tempo é avivamento. No mundo espiritual ele já está se movendo. E tem uma janela de oportunidades. Você precisa ter a visão aberta para enxergar essa visão dessa janela. Quem quer ter a visão aberta aqui? Ser direcionado pelo Espírito. Perceba, o que o Espírito quer? Ele quer que você volte para aquele tempo, o tempo que você estava na presença dEle. Ei, muitos ministérios começaram sobre um mover sobrenatural do Espírito. Muitas vidas, muitos ministérios pastorais, muitos ministérios de liderança começaram sobre uma experiência profunda com o Espírito Santo. Qual foi a tua experiência profunda com o Espírito Santo? Eu sei que essa igreja aqui, Samuel, é uma igreja que foi movida pelo Espírito. Na famosa igreja de Pedras, é isso? Lá houve um grande avivamento. Tem povo desse tempo aí? O que aconteceu naquele tempo? Talvez o pastor Mário esteja nos assistindo aí pela live, né? Pelo que eu conheço dele. Foi um tempo de mover. Pastor Mário, ousadamente, direcionado pelo Espírito, Samuel, Stephanie, Ander, sabe? Ele ousou, ele disse, eu ousei sair de uma estrutura e ser conduzido pelo Espírito. E vocês estão vendo isso aqui hoje, ó. Dá para dar um glória a Deus? Shalom está vivendo um grande avivamento na Lomba do Pinheiro, mas Shalom é resultado da Seara. Como o Leandro falou, eu cheguei aqui na Seara, eu tinha 20 pessoas que eu me reunia. Sabe onde é que eu refrigerava a minha alma? Nos cultos pela manhã na Seara. No domingo, Mário ia lá e orava. Não tinha condições de fazer um encontro. Onde é que nós conduzíamos os nossos homens para fazer encontro? Hein, Luciano? Então um homem ousou lá numa estrutura, ser movido pelo Espírito, começar essa obra que tem influenciado ministérios que estão lá em Porto Alegre, ministérios que estão em Alvorada, ministérios em várias partes desse lugar aqui, dessa grande Porto Alegre. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo falou ao coração do pastor Mário. E eu tenho que honrar ele aqui. E você também vai impactar vidas. Nós temos que lembrar desses feitos, desses momentos. Quem é desse tempo sabe. Quem viveu esse tempo sabe o que se viveu, o que está se vivendo hoje. Há pessoas que chegaram aqui, Samuel, viram essa estrutura pronta, mas não sabem que teve oração, teve direção, teve ousadia, teve esse receio que a gente tem assim, mas a gente recebe coragem. Leandro liberou uma palavra forte hoje pela manhã, tem fé, mas não tem coragem. Você recebe a fé, com certeza, mas você precisa de coragem. Ser movido pelo Espírito, é o que eu creio, é o que eu vejo. É o que nós estamos vivendo lá. Shalom é resultado, sim, de uma visão dada por Deus à igreja Seara, quando ainda não era Seara, lá na igreja de Pedra. Hoje nós estamos aqui. Esse ministério de louvor que vocês viram, tudo que vocês, se algum de vocês for lá na Shalom, vai ver aquele caldeirão. Quem já foi lá na Shalom já viu o caldeirão?
Você entrou lá, meu irmão, caiu na rede, é peixe, não sai mais. Gente passando na rua, perguntei no último café, como é que você chegou? Passando na rua e senti uma vontade de entrar nessa igreja. Tem uma história lá bem parecida com a tua, Leandro. Tem uma moça que eu entrei na sala, preparação para o batismo, e tem um pagode que abriu agora lá. E ela estava indo para o pagode. Nossa igreja, luz apagada. Aquelas luzinhas, ela entrou na porta, abriu a carteira. Quanto que é para entrar aí? Aí os porteiros olharam assim e disseram, pode entrar. Aceitou Jesus, está se preparando para o batismo. Deixa a luz apagada. Eu sou conhecido como o pastor da parede preta. Quais são os próximos passos? O Espírito Santo, é Ele que nos dá, nos produz dentro de nós uma intensidade. Talvez você baixou a intensidade, irmão. Faça exercício, se alimente direito, faça tudo que tem que ser feito, mas acredite, a intensidade quem vai te dar é o Espírito Santo. Amém? A visão não é a visão do Leandro, não é a visão do Felipe, não é a visão da Samuele, não é a visão lá do pastor Daniel de Rio Grande. Não, é a visão que Deus me dá, mas essa visão é dada por quem? Pelo Espírito. É o Espírito que te dá essa visão. A chave, como eu falei, também vem das mãos do Espírito Santo. E a unção é exclusiva dele. Quem quer uma unção sobre a sua vida? Eu quero chamar o ministério de louvor. Tudo que nós fazemos ali é estar sobre a direção do Espírito. É buscar a direção, é entender. Tenho ensinado isso a líderes, tenho ensinado isso aos meus liderados. Busque os próximos passos do Espírito Santo. Se mova pelo Espírito Santo. Se a tua vida está um marasmo, meu irmão, saia desse marasmo, comece a ter experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Aquelas experiências não são exclusivas para mim, não são exclusivas para o pastor Mário, não são exclusivas para o Leandro, ou qualquer um dos irmãos que pregaram aqui nessa conferência. As experiências estão aí para ser distribuídas pelo Espírito Santo, para cada um que está aqui nessa noite. Você quer ter experiências com o Espírito Santo? Eu quero ter mais experiências. Sabe por que eu quero ter mais experiências? Porque a Bíblia diz que tem uma fonte inesgotável que jorra sobre nós. Se ela é inesgotável, meu irmão, eu quero mergulhar. A palavra imersos é mergulhar. Início do ano, fiz uma viagem até Brasília, meu amigo Pereira, peguei o carro, andei quilômetros. E o louvor aqui é tudo alinhamento. Eu não entendo nada de louvor, mas eu pego uns louvor, às vezes, começa a tocar no meu coração, eu mando para eles assim, eu quero esse louvor no ministério. E eu fui daqui andei 1.600 quilômetros ouvindo o mesmo louvor. Tendo experiências com o Espírito Santo no meio da estrada. Início do ano. Dizendo, Deus, esse ano vai ser um ano diferente, esse ano vai ser um ano para romper. Cheguei na igreja enlouquecido. Esse ano é o ano do crescimento exponencial sobre a Shalom. A chave é dada, a revelação é dada. Imersos, preste atenção, mergulhados. Samuel leu a palavra aqui de Ezequiel. Ficava caminhando, só com as águas no tornozelo. Se coloque de pé. E Deus dizia, não, aprofunda. Tem gente que não quer aprofundar, tem gente que não quer imergir, mergulhar. Sabe por que tem gente que não quer mergulhar? Pergunta para mim, por que, pastor? Não, desse jeito eu não vou responder. Sabe por que tem gente que não quer mergulhar? Porque quando você anda na beira, você anda pisando e sentindo o chão. Você está no controle. Ei, pastor, você gosta de caminhar sentindo o chão?
tendo o controle. Aqui dá pé. Sabe por quê? Porque quando tu mergulha, você não sente mais o pé. Você começa a se mover nas ondas. E eu creio que é uma grande onda do Espírito Santo. Quem quer se mover pelo Espírito sem sentir os pés? Você acha que na negociação lá eu senti os pés, meu irmão? Não. Eu estava no nível sem sentir os pés, Felipe. Eu disse, oh Deus, agora vai ser de braçada. É aquela onda. Precisamos nos despertar. Eu creio. Essa conferência começou como uma conferência MDA, Leandro. Lembra? O Leandro estava falando, eu estava lembrando. Chuva, nós aqui embaixo, vindo pastores de outros lugares ministrar sobre a nossa vida. Pastor Odilon, pastor Domingos. É ou não é, Luciano? Foi maravilhoso, não foi, Samuel? Foi um tempo precioso. Aprendemos, erramos, tivemos decepções. É ou não é? Mas estamos aqui. E hoje tem uma conferência que é nossa, Imersos. Chegou a hora de nós mergulhar e mudar a história do Rio Grande do Sul. Quem quer se mover no Espírito? Quem quer tirar os pés do chão e começar a mergulhar e deixar que as ondas do Espírito te conduzam? Ele vai te conduzir para águas profundas. Levante as suas mãos. Foi 1.600 quilômetros no dia 3, dia 4 de janeiro, escutando esse louvor. Você quer ver a Shalom vir abaixo quando esse louvor toca? Então levanta as suas mãos. Mas não cante uma mentira. Não se emocione pela melodia e pela letra, pela poesia. Mas comece a declarar isso. Você pode cantar? E eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci. O teu olhar consumi. E eu sou todo teu. Logo em teus olhos. Eu
Você que tem lenha, saia do seu lugar. Você que tem lenha, saia do seu lugar. Aleluia. Eu ainda tenho lenha. Pode vir. Você que tem lenha, venha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode queimar. Pode queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode queimar. Pode queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode queimar. Pode queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode queimar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Aleluia. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos Aleluia. responsáveis. A chama não vai Aleluia. Abagachui, darabalaba, xarabagarabara. Abalaba. Eu ainda tenho fome. Quem tem fome? Eu ainda Quem tem fome? lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo. Toma posse, Espírito Santo. Toma posse. Vem, 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 vem. Pode queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode queimar. Pode queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode queimar. Pode queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode queimar. Pode queimar. Aleluia. Levante as suas mãos ao céu. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Comece a glorificar o nome do Senhor. Que o Espírito Santo venha. Venha, 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 venha. Venha, Espírito. Comece a tomar posse, Espírito Santo. Vem, vem, vem. Ora. Arabagachui, darabalaba, xarabaga. Abagachui, dana. O descendente de Davi, o homem mais notado, Cante. ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente
Levante as suas mãos. Quem está sedento pelo Espírito? Quem está sedento pelo Espírito? Há uma fome, há uma sede. É Ele que te dá a visão, é Ele que te dá a intensidade, é Ele que te dá a chave, é Ele que te dá a direção. Se vivemos pelo Espírito, estamos sobre a direção do Espírito. Aleluia! Você está sobre a direção do Espírito. Comece a entregar. Talvez você caminhou pisando, sentindo o chão. Chegou um momento que é para você mergulhar. É para você mergulhar. É para você mergulhar. Aleluia, 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 aleluia. Quem quer mergulhar? Quem quer mergulhar no Espírito aí? Vem. Vem, Espírito Santo. Começa a tomar posse, Espírito Santo. Vem. Toma posse, Espírito Santo. Toma posse, Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu perguntei para o Espírito Santo: Jesus, como é que eu termino esse culto? E o que Deus me mostrou foi exatamente isso. Aqui na frente, o mover e o louvor. E aí, por um momento, eu fiquei ali no meu lugar, pensei: mas por que não está todo mundo aqui na frente? Mas o Senhor conhece o teu coração. Então, mesmo que você tenha ficado no seu lugar, Deus sabe que você deseja essa presença, deseja estar com Ele. Porque cada um de nós tem uma forma de expressar. Então, continue expressando e manifestando a glória do Senhor. Continue expressando e manifestando aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Continue louvando e adorando. Esses dias eu contei que eu fazia a Zoe dormir cantando essa música do Rujo Leão. A pessoa me olhou: o quê? Tu embala o neném com essa música? Eu digo: acredite em mim, funciona. Porque eu tô tão focada, né, em outra coisa, em adorar a Deus e tal, que eu nem vejo ela se tá dormindo, se não tá. A Stephanie, que fica com ela muito pra mim, né, não sei o que seria da minha vida sem a Tati, diz pra mim: ó, meu TSD tá em dia, de tanto que eu tive que fazer essa guria dormir. Porque a gente aproveita todo momento. Então aproveite todo momento.
Se você está no ônibus, se você está fazendo o neném dormir, se você está se preparando para descansar. Mas viva tudo isso que você aprendeu aqui. Viva mergulhado. Viva imerso. Viva. Eu deixei para ler esse texto de Ezequiel hoje, porque eu ia começar com ele a conferência, e Deus me disse não. E aí foi passando, e quando foi para começar o culto hoje de noite, Deus me disse, agora é o texto de Ezequiel. Porque eu tenho certeza que nós vamos sair daqui, estamos saindo daqui mergulhados. Então que você não olhe para mais nada a não ser o Senhor. Glória a Deus. Amém. Antes da gente encerrar, eu preciso agradecer. Preciso agradecer a toda a equipe que trabalhou. Eu não vou citar setor, eu não vou citar nomes, porque eu corro o risco de esquecer de alguém. Então eu quero agradecer a todos que trabalharam, aparecendo ou não, que trabalharam nos bastidores, antes, para que tudo isso aqui tivesse. Ontem o pastor Tércio elogiou a organização, e eu quero elogiar também e agradecer a todos. Eu sei que as gurias da secretaria fizeram um esforço redobrado para que tudo desse certo. Então, muito obrigada, Kika e Tati, porque eu sei que vocês pegaram junto comigo. E eu não poderia estar aqui se não fosse o apoio de vocês, toda a equipe da igreja que trabalhou, os funcionários e os irmãos voluntários. Então eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida de cada um que pôde fazer essa conferência funcionar. Meu muito obrigado de coração. Quero agradecer também aos pastores que vieram ministrar e aos pastores que não vieram ministrar, mas vieram prestigiar essa conferência. Meu muito obrigada por terem vindo, por terem trazido a igreja de vocês. Agradecer a cada igreja presente aqui, representada. Também não vou saber dizer todas as cidades que estão aqui, mas nós temos não só aqui da região metropolitana, mas de bem longe, os irmãos vieram de bem longe para estar aqui conosco. Então eu quero agradecer a todos vocês, e quero agradecer a Seara Cachoeirinha, que está aqui em peso, valorizando o serviço de todos, valorizando. Quero agradecer. Então, meu muito obrigado. Eu sei que eu falo em nome não só meu, mas também pastor Mário e a pastora Cândida, que não estão aqui porque estão realizando um sonho e deu a coincidência de ser na mesma data. Mas eles já estão nos monitorando de longe, estão lá longe nos monitorando daqui, já mandaram mensagem, como é que está a conferência? Eu só respondi, tá uma bênção, e depois eu falo, Mas eu quero então demonstrar minha gratidão, e falo em nome de toda a Seara a todos vocês. Então, meu muito obrigado. E eu quero encerrar. Tem louvor para encerrar? Tem? Então eu quero encerrar essa conferência orando com você, abençoando você, e depois a gente toca o louvor e deixa o Espírito Santo fazer. Amém? Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti. Grato porque nós podemos sair daqui imerso no Teu amor, imerso no Teu rio de água purificadora, de água viva, que flui direto do trono de Deus. Mas Espírito Santo, te peço, não nos deixa perder nada disso, que nós possamos viver tudo isso todos os dias,
que essa glória que ficou manifesta nesse final de semana possa nos acompanhar no nosso dia a dia e que se manifeste onde nós formos. Espírito Santo de Deus, muito obrigada pela sua presença aqui. Pai, nós te agradecemos por cada palavra, por cada ministração certeira aos nossos corações. Obrigada, porque nós saímos daqui podendo mergulhar no teu rio. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Te pedimos, nos leve em segurança para casa, cada um, onde nós formos, perto ou longe. Mas, Pai, que a tua presença nos acompanhe, nos guie, em nome de Jesus. Amém? Volto pra